A história da humanidade está repleta de reis poderosíssimos, e alguns deles as escrituras relatam e são bastante lembrados. Um desses imperadores, de fama incomparável, foi Nabucodonosor. Ele provavelmente é o rei mais conhecido e poderoso de todo o Império Babilônico. Ele foi filho de Nabopolassar, que também havia sido rei da Babilônia. Além disso, ele ficou por mais de 43 anos no poder. Quer entender mais quem foi esse rei? Que imperador foi esse? Vem comigo. Nabucodonosor foi um dos reis mais temidos e conhecidos da antiguidade. Líder da Babilônia e responsável por transformar o Império Neobabilônico, foi um dos principais períodos da antiguidade. A Babilônia estava localizada na região sul da Mesopotâmia, nas terras que ligavam o rio Tigres e o Eufrates. Naquela época, vários foram os reis e imperadores que governaram e fizeram seu nome ali, sendo um deles Nabucodonosor. Em síntese, o imperador é considerado um dos mais conhecidos e poderosos que reinaram o Império Babilônico. Seu pai, o rei Nabopolassar, foi o responsável por criar a dinastia Caldeia, também chamado de Caldeus. Após a morte de seu pai, Nabucodonosor assumiu o império e governou entre 605 e 561 a.C., ou seja, por 43 anos, o mundo, viu essa mão forte reinar e imperar. Durante o seu reinado, o imperador realizou diversas obras, incluindo os Jardins Suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Além disso, ele foi responsável por conduzir os babilônicos na luta contra os egípcios, que queriam conquistar as terras aonde hoje se localiza a Síria e a Palestina. Grande parte das informações sobre o imperador advém de escritos cuneiformes, além de textos antigos e de referências bíblicas. Porém, é preciso estar atento a um detalhe. Durante a história, 4 reis tiveram o mesmo nome, Nabucodonosor. Assim, o imperador citado na Bíblia recebe o nome de Nabucodonosor II, diferente do primeiro, que reinou muito antes do personagem bíblico, entre 1127 a.C. e 1105. Antes de Nabucodonosor assumir o Império Babilônico, seu pai era quem comandava a região da Babilônia. Ele foi responsável por fundar a dinastia Caldeia, também chamada de Caldeus. O rei se tornou um dos maiores naquela época, após o enfraquecimento da Síria. Durante o período de queda do Império Assírio, Nabopolassar conseguiu erguer o Império Babilônico e consolidar-se, isto em 626 a.C. A princípio, Nabucodonosor era comandante do exército babilônico e ajudava seu pai nas missões do império. Antes mesmo de se tornar imperador, o jovem já fazia parte das ofensivas militares, ainda como príncipe herdeiro. Nabucodonosor se tornou imperador em 605 a.C., após a morte de seu pai. Já naquela época ocorria campanhas para a expansão do território. Assim, o jovem imperador mandou parar tudo, já que era comandante do exército, e voltou para a Babilônia, para se tornar imperador. Após Nabucodonosor assumir o trono, o império foi de grande prestígio, já que ao mesmo tempo o Império Caldeu foi formado, e também conhecido como o Segundo Império Babilônico. Além disso, os 43 anos de liderança deste poderoso rei ficou conhecido como Império Neobabilônico, por conta da grandeza do seu reino. Os anos em que Nabucodonosor trabalhou como líder do exército babilônico deram ao imperador visão estrategista e de muita liderança. Por conta disso, o imperador neobabilônico foi um dos mais prósperos da sua época. O imperador foi responsável por diversas ações, como a construção dos Jardins Suspensos da Babilônia, e inclusive a construção é considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. De acordo com as escrituras, o imperador fez da Babilônia uma das cidades mais ricas e bem-sucedidas do Oriente. Além disso, era quase que lei todas as pedras que eram utilizadas nas construções do império recebessem a grafia Nabucodonosor, rei da Babilônia, principalmente as pedras utilizadas em calçamentos. Nesse sentido,
Devido à importância do Império Neobabilônico, a Babilônia possuía diversas entradas. Uma das entradas foi construída em homenagem à deusa do amor, Ista, considerada também a protetora da cidade. Além dessa construção, Nabucodonosor terminou 2 fortificações iniciadas pelo seu pai, além de diversas outras construções como templos, estátuas e palácios. Nos relatos bíblicos, o reinado de Nabucodonosor é parte do contexto histórico de diversos livros dos profetas, dentre eles o profeta Jeremias, Daniel e Ezequiel. Inclusive, grande parte da história do imperador babilônico está relatada no livro de Daniel, principalmente histórias referentes aos sonhos e à loucura do rei. Grande parte dos registros históricos sobre Nabucodonosor está contida no livro de Daniel. Além de relatos sobre as construções feitas pelo imperador, o livro também trata dos sonhos. O primeiro sonho, o rei da Babilônia, se refere a uma estátua que teria sido construída com diversos tipos de materiais, como ouro, prata, bronze e argila. A interpretação do sonho levava a 2 caminhos. O primeiro era em relação às potências mundiais, que passavam por ascensões e quedas. A segunda mensagem, sendo a principal delas, estava relacionada aos planos de Deus, e como ele conduzia de forma soberana aquilo em que ele acreditava. O sonho teria ocorrido no 2º reinado de Nabucodonosor, e foi responsável por perpetuar o rei. Naquela época, o rei da Babilônia não havia contado nada em relação ao sonho. Muitas pessoas acreditam que o real motivo era que o rei não se lembrava de todos os detalhes. Assim, foi Daniel, alegando que, abençoado por Deus, ajudou o rei a interpretar e a entender o que o sonho queria revelar. Além disso, Nabucodonosor teve mais um sonho, agora quase no final do seu reinado, no 43º ano como rei. Dessa vez, o rei da Babilônia sonhou apenas com uma árvore, sendo cortada. Apesar do sonho simples, o rei não soube interpretar, e mais uma vez veio o auxílio de Daniel. O profeta revelou então que o sonho era uma mensagem de Deus, que castigaria Nabucodonosor com um tempo de loucura, por conta do orgulho do rei da Babilônia. Então a profecia se cumpriu. Desta forma, o imperador realmente foi castigado, durante 7 anos de loucura. As consequências do castigo faziam o rei da Babilônia se comportar como um animal, pois ele realmente acreditava que era um bicho do mato. E após longos 7 anos, num determinado dia, o imperador voltou ao normal, e ali ele reverenciou e deu glória ao Senhor, reconhecendo que o Altíssimo é dono de tudo e domina e dá o seu reinado a quem ele quer. Em síntese, a última parte do império de Nabucodonosor não é relatada nos registros históricos. Apesar da quantidade de informações e registros arqueológicos referente aos demais períodos, não se tem muita informação sobre o seu fim. Porém, acredita-se que ele tinha falecido em 562 a.C., entre agosto e setembro, aos 70 anos de idade. Por fim, após a morte do grande rei da Babilônia, o império foi sucedido por Evil-Merodach, filho do imperador. Entretanto, o reinado de Evil reinou por apenas 2 anos, até que o Império Babilônico entrou em declínio. Com a fragilidade dos babilônicos, os persas invadiram a região e conquistaram o território, colocando fim a um dos maiores impérios da antiguidade. Esta foi a história de Nabucodonosor.